Então agora vamos dar continuidade à nossa aula sobre acabamentos e vamos falar sobre os revestimentos com gesso. O revestimento de gesso pode ser aplicado em diversas bases, mas deve-se garantir a aderência e uma espessura ideal. A espessura do revestimento de gesso, em geral, depende da base, do nivelamento e esquadrejamento. Então é aquilo que nós vimos atrás, né? Só que o gesso ele pode ser bem mais fino. Tá? Pode ser coisa até de milímetros, se conseguir, né? Se o esquadrejamento e o nivelamento permitir. Sua aplicação restringe-se a áreas internas, que não sofrerão umidade, podendo ser aplicado diretamente sobre o concreto, blocos cerâmicos, blocos de cimento e pré-moldados de gesso. Então nós vemos aqui que ele não pode ser aplicado em áreas que tenha umidade. Nós já falamos isso, né? Inclusive falamos também que onde tem mais de um andar, o primeiro andar costuma-se não fazer de gesso, embora dependendo a região, dependendo da umidade relativa do ar onde a pessoa está, pode ser feito, mas não é recomendado. Recomenda-se em áreas que não sejam molhadas. Então, áreas, por exemplo, como cozinha, naquela parte que já é perto da pia, não se faz, banheiros não tem condições, lavabos, aí, porque vai complicar, vai cair a água e o gesso não se dá muito bem com a água. Para a aplicação do revestimento de gesso, deve-se observar o prazo mínimo de 30 dias sobre as bases revestidas com argamassa e de concreto estrutural. Então, aqui é aquelas bases de cimento mesmo, né? Mas tratando-se das alvenarias, aguarda-se no mínimo 14 dias. Então é quando se faz aquela alvenaria estrutural, ou mesmo aquele tijolo de 8 furos, quiser colocar por cima, estando tudo pronto ali, aguarda 14 dias para secar bem, sair toda a umidade, e aí faz então a colocação do gesso. Aqui no caso, a utilização do gesso como se fosse o reboco, né? Como regra, eliminar o chapisco e reboco. Então, o gesso ele pode ser feito direto sobre a base, direto sobre o bloco. Não precisa fazer chapisco nem reboco, porque ele já tem uma boa aderência. Ele se adapta bem, ele se fixa em qualquer micro fissura que tiver ali, ele já vai se grudando ali. Mas a exceção encontra-se nas lajes feitas com EPS, já que esse material não tem grande aderência. Assim, recomenda-se, neste caso, fazer o chapisco rolado na composição T2 com um aditivo adesivo para chapisco. Então, o que acontece? Nós falamos isso também. Quando faz a laje e usa o material EPS, que o material EPS é o isopor, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Isopor. Aí, o isopor, como ele não tem muita aderência, aí tem que ser feito um chapisco mais químico, né? Até aquele de cimento já não é tão recomendado. É bom usar com aditivo mesmo, com aditivo adesivo, que nós já vimos há pouco ali atrás. Né? Aí faz o chapisco rolado, espera secar e depois pode então fazer a aplicação do gesso. Preparo da pasta. Então aqui nós vamos aprender agora como preparar o gesso. Colocar água num recipiente e polvilhar o gesso com a mão ou o misturador helicoidal. Então nós podemos colocar a água no recipiente, aí vai jogando aos poucos, o boi e mexendo com a mão, vai quebrando ele ali, né? Vai misturando e depois passa a hélice, o misturador helicoidal, né? Aquele que vai na furadeira. O polvilhamento deve dar-se até ficar uma fina película de água ou o aglomerante aflorar na superfície. Então aqui nós temos aqui o desenho, né? Tem um carrinho, aí coloca a água, depois coloca o gesso, mistura com a mão um pouco, né? Separa ele um pouco com a mão e depois usa então o misturador com a hélice helicoidal. Esperar de 8 a 10 minutos para o gesso absorver a água e passar para o estado pastoso. Aí então tem que aguardar até que ele fique no estado pastoso, que isso demora em torno de uns 10 minutos.
Agite com a colher de pedreiro metade da pasta para agilizar a pega. Então já pega metade da pasta, mexe com a colher e não mexe a outra pasta, né? Porque você quer para poder utilizar metade agora e depois a outra metade não mexe para que fique retardado o efeito, né? Para que ele seja mais lento o efeito de endurecimento. Esperar 3 a 5 minutos para obter boa consistência para aplicação. Então nós temos dois prazos, né? Espera um pouco, né? Em torno de 8 a 10 minutos. Depois mexe um pouco a parte que vai usar, tipo a metade, mexe com a colher. Espera 3 a 5 minutos, né? E pode utilizar. E a outra metade deve ficar em repouso. E é importante consumir no máximo 40 minutos após o preparo. O gesso ele é de endurecimento muito rápido. Então, quando for fazer, tem que fazer pequenas áreas e fazer um planejamento, porque 40 minutos é o limite ali que ele já começa a endurecer, aí já em pedra, já não dá mais para utilizar. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos uma relação dos materiais que podem ser utilizados. É o balde, se possível, de plástico, para facilitar o manuseio do gesso. E também é fácil até para despregar o restinho que fica, né? Que o plástico ele é maleável e o gesso ele é rígido, então ele quebra, fica até fácil para limpar. Espátula, raspador, desempenadeira de alumínio, tambor de 200 litros cortado ao meio, na vertical. Esse tambor é para fazer como se fosse a maceira, né? Corta no meio o tambor e aí coloca ele como se fosse uma maceira. Régua secção perfil H. Então essa é uma régua especial, é um alumínio em perfil H que vai precisar, ok? Que aí ele funciona como se fosse uma espécie de uma espátula ou desempinadeira na hora de fazer as linhas, né? De fazer as mestras. Com 2 metros de comprimento. Então a régua tem que ter 2 metros de comprimento. Trena, luvas, capacete, óculos, desempenadeira de PVC, alguma máscara se quiser utilizar também para não ficar respirando a poeira do gesso. E é isso aí. Agora nós vamos então para a aplicação. Aplicação. O serviço inicia-se pelo teto. Aí já temos comentado isso, né? Depois, cada plano da parede, quer dizer, cada um dos lados da parede, é revestido na sua metade superior. Não vamos revestir a parede inteira. Lembra de trabalhar com com áreas pequenas, porque o gesso demora 40 minutos para endurecer. Às vezes não dá para trabalhar numa área muito grande. O inverso ocasionaria respingos no trabalho pronto. Por fim, a parte inferior da parede. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você começar de baixo para cima, a hora que você for trabalhar na parte de cima, tipo teto ou na parede, na parte superior, a hora que você está trabalhando, está sujando a parte de baixo. Então, é aquilo mesmo que nós temos falado, de começar pelo teto, pela parede, na parte superior, depois a parte inferior. Antes de iniciar a aplicação, umedeça a área a ser trabalhada. Então aqui nós temos a figura do rapazinho, está umedecendo, né? A parede onde vai ser aplicado o gesso. Com o próprio gesso, aplique uma talisca lisa, pode ser recorte de cerâmica. É o mesmo princípio, né, que nós vimos do revestimento ali com a argamassa, né? Tem que fazer as taliscas e depois fazer as mestras. Aí olha só o rapaz aqui, né? Está fazendo as taliscas, está colocando as taliscas, está usando o prumo, né, para colocar a parede tudo no alinhamento, no prumo e também o nível, né, do mesmo jeito que trabalha com a argamassa, tem que fazer com o gesso também, tem que colocar no prumo, no nível. Com uma espátula, carregue a régua de perfil secção H com a massa de gesso. Então vamos pegar a régua e carregar aí com uma espátula, preencher ela com gesso para poder colocar entre as taliscas e fazer então a mestra, tá? Então está aqui sendo colocada o gesso na régua de perfil H. Posicione a régua H carregada ao pé da parede, carregada com o gesso, né, que nós colocamos com a espátula ali, alinhada às taliscas
aplicadas anteriormente no intuito de fazer as guias mestras. Então está aqui o rapazinho aqui colocando, né, a régua carregada entre as taliscas para fazer a linha mestra, né, a guia mestra. Pressione a régua até que atinja o nível das taliscas, moldando a guia mestra em sua espessura. Então temos aqui, né, está sendo pressionada em cima e embaixo aqui, até que ela fique no mesmo nível das taliscas, para poder fazer então essa mestra. Fica vai ficar tudo uma espessura só, tá? Retire os excessos de gesso com a espátula. Temos aqui então do lado, está sendo retirado o excesso de gesso da mestra, né, da régua H com uma espátula, né? As guias mestras terão a distância suficiente para que as réguas as alcancem na hora de sarrafiar. Estando seco o gesso, retire a régua H, as réguas H, né? Elas ficam no lugar por um tempo. Então, olha só que essas réguas elas ficam no lugar até que o gesso ele seque um pouco. Tá? Então a régua fica segurando para o gesso não escorregar ali, né? Porque às vezes é um pouquinho grossa a espessura, e se tirar a régua, então ele começa a despencar. Então, antes de continuar, vamos dar uma ilustrada aqui, né, do que está sendo feito. Olha só, face o teto antes das paredes, a fim de evitar os respingos, tá? Então aqui o teto está sendo feito, e depois então é feito as paredes, ok? E aqui nós temos as mestras, né? Olha só, que fica aqui a régua H até que o gesso seque, e depois que ele secou um pouquinho dá para tirar. Então essas são as guias mestras, elas são feitas tanto no teto como nas paredes, ok, pessoal? Aqui temos o gesso aplicado no teto, né? Onde são feitas as sancas. Aqui temos o gesseiro, fez o teto, esqueceu de colocar as caixinhas de luz, ok? E aqui também, certifique de que o gesseiro colocou a caixa octogonal e deu acabamento na peça. As sancas são colocadas após o revestimento final das paredes estarem concluídos. Então aqui nós temos as sancas, né? Já está tudo pronto, só no final, na hora que foi colocado o piso, os azulejos, é que as sancas são feitas. Então é a última coisa dessa parte do acabamento que é feita. Então estamos aqui de volta, né? Prepare o gesso, faça o preenchimento dos trechos com a desempenadeira de PVC. Essa desempenadeira de PVC ela é uma desempenadeira bastante larga, e aí se coloca o gesso nela, e aí depois passa na parede para preencher, tá? É como se estivesse aplicando massa corrida, na verdade. Uma vez concluída a camada, o gesseiro passa a camada seguinte, em faixas perpendiculares às primeiras. Então são camadas cruzadas. Na primeira camada, se passou na vertical, a segunda passa na horizontal. Ela tem que ser passada de forma cruzada. Cada faixa deve ser sobreposta à anterior, e a espessura da camada deve ter de 1 a 3 milímetros. Retirar os excessos, limpando o teto ou parede com régua de alumínio. Então vai retirando os excessos aí, né? A sobra do gesso hidratável, endurecido, mas ainda úmido, pode ser triturada em dimensão aproximada de 5 milímetros e aproveitada nos preenchimentos, mas não no acabamento final. Então, isso aí é algum buraco que ficou, né, alguma coisa maior, ele pode ser utilizado, mas no preenchimento final não dá para pôr, porque é uma camada de acabamento e ele exige um procedimento mais fino, né? Sarrafeie com a régua H imediatamente após a aplicação em cada trecho, no sentido longitudinal e transversal. O procedimento pode ser repetido quantas camadas se fizer necessário. Então, aí vai ser feito o sarrafeamento, vai tirando os excessos, tampando alguma imperfeição que fica, né? É um trabalho aqui, inicialmente, que parece
como se fosse o revestimento com a argamassa, e no final é como se fosse o tratamento com massa corrida, aquela massa de tinta de PVA, né? Antes da pega estar muito avançada, o gesseiro verifica a planeza da última camada aplicada e, com a régua de alumínio, faz o seu sarrafeamento, cortando os excessos grosseiros de pasta, a fim de dar ao revestimento um plano medianamente regular, que irá receber os retoques, a raspagem e a camada final de acabamento de pasta. Então aqui nós temos aqui, né, o acabamento sendo feito com a régua, aí vai fazendo o preenchimento e o acabamento, né, como acabamos de dizer, tampando as irregularidades, né, as depressões que podem ficar. Após a secagem, utilize a desempenadeira lisa carregada com a mistura de gesso para corrigir eventuais imperfeições. A mistura para o acabamento final deve ser mais líquida do que o gesso usado no preenchimento. Então, conforme nós vamos chegando no acabamento, numa parte mais final, aí o gesso ele já tem que estar um pouco mais mole, né? Porque antes nós estávamos preenchendo, então ele pode ser um pouco mais duro. Mas à medida que for chegando no acabamento final, aí utiliza uma massa mais líquida para que fique mais plano, mais lisinho, né? Na hora que passa a mão ali, vai estar tudo lisinho, como se fosse a massa corrida mesmo, né? Então agora nós vamos à verificação visual dos serviços. Utilizando uma régua de 2 metros de comprimento, aplicada sobre o revestimento em qualquer direção, não deve apresentar desvio superior a 3 mm. Em pontos localizados, utilizando uma régua de 20 cm, não deve apresentar desvio superior a 1 mm. Então nós vimos isso lá na parte da argamassa, né? Antes da aplicação de pintura, o revestimento não deve apresentar pulverulência superficial excessiva, grateamento, falhas ou estrias com profundidade de 1 mm. Então tem que evitar aquelas fissuras, né? Que sejam maior de 1 mm. Que aí até 1 mm, no caso, a tinta até tampa ali, né? Ela preenche a tinta de PVA. Observação. O revestimento com gesso deve ser aplicado somente em ambientes internos e sem umidade, portanto não deve ser utilizado nas áreas molhadas. Isso nós já falamos também. E aqui na figura, né, nós temos a régua sendo cruzada de todos os lados e não pode ter um desvio superior a 3 mm. E se for colocada a régua de 20 cm, aí o desvio não pode ultrapassar a 1 mm. Ok? Então nós temos aqui mais umas ilustrações sobre o trabalho com gesso no teto. Veja que aqui foi deixado um espaço, porque tem um encanamento. Então aqui posteriormente vai ser feito uma sanca de gesso, né? Aqui temos que o gesseiro esqueceu de colocar o suporte de luz. Aqui, isso pode acontecer bastante. É bom conferir antes de dar o serviço por encerrado. Que depois é difícil trazer o homem para colocar, né? Dependendo de quem faz o serviço, fica muito complicado depois. Certifique-se de que o gesseiro colocou a caixa octogonal e deu o acabamento na peça. Nesse caso aqui, a caixa octogonal foi colocada, mas ela está sem acabamento, está afundada ali, né? Depois vai ficar difícil de colocar as luminárias com esse negócio lá no fundo, né? E aqui as sancas são colocadas após o revestimento final das paredes estarem concluídas. Então nós vimos agora há pouco ali que eu tinha o encanamento e depois agora a conclusão final aqui, que aquele encanamento está protegido, está escondido com essas sancas de gesso aqui. E veja que para colocar as sancas, então já tem que estar pronto o revestimento, porque o gesso ele acaba sendo sempre um acabamento final. Até então nós estávamos falando sobre o revestimento direto na parede ou no teto do gesso, né? E agora nós vamos falar sobre o forro de gesso em placas pré-moldadas. Esse serviço geralmente é um serviço que a gente contrata, que já vem um pessoal e faz o serviço.
Então, mas temos que tomar alguns cuidados. Fixação nas vigotas. Caso prefira utilizar placas de gesso ao invés do reboco, evite a quebra ou danificação das vigotas ou treliças para amarração das placas de gesso ou ferragem. Há pistolas de tiro especiais para isso. Se o profissional não tiver o equipamento correto, passe o serviço para outro, que não comprometa a estrutura da edificação. Então o que acontece aqui? Tem alguns profissionais, entre aspas, né, que eles quebram a vigota, onde fica colocado então o EPS ou a cerâmica, né, a cerâmica de barro. E aí o que acontece? Eles quebram até chegar no ferro para poder amarrar um arame ali e fixar o gesso. Aí eles estão destruindo toda a estrutura da laje ali. Se tiver um piso em cima ali, já vai ficar menos resistente. E tem pessoas que fazem isso assim na cara dura, sabe? E aí, como vai ter o forro de gesso, ninguém vai ver isso, mas com o tempo acaba prejudicando a estrutura da laje. Então, se o profissional, se você vê o cara quebrando a estrutura da laje no ferro da vigota, então já dá as contas para ele, entendeu? Fala, olha, meu amigo, não dá não, tá? Eu tive um probleminha agora, descobri alguma coisa, sei lá, inventa uma desculpa e se livra desse cara, tá? Antes de contratar, vê se o cara tem os equipamentos. Não adianta você querer pegar um cara que vai fazer um serviço, às vezes, mais barato ali, e vai fazer um serviço de qualquer jeito, que depois você vai gastar mais dinheiro para arrumar depois. Então, se o cara não tiver o equipamento, ele vai destruir tua vigota, vai prejudicar tua laje. Dá as contas pro cara, chama outro ali. Tá? Fixação no madeiramento. A fixação das placas de gesso direto no madeiramento do telhado tende a causar fissuras em decorrência do trabalho da madeira e ainda da variação de temperatura do dia para a noite. Para diminuir o problema, recomenda-se utilizar madeiras mais duras e utilizar as maiores vigas para a fixação. Então é muito comum, né, que acontece isso, que as placas são fixadas no madeiramento quando não existe uma laje, e aí o madeiramento começa a trabalhar e as placas começam a se romperem nas emendas, ficam aquelas rachaduras. Aqui nós temos um exemplo disso que acontece. Talvez na foto não esteja para ver muito bem, mas existe uma rachadura aqui bem no meio, né, das placas aqui. Forro de gesso. Fissura das placas de gesso que foram fixadas no madeiramento do telhado. A variação de temperatura ocorrida entre o dia e a noite, os ventos faz madeiras trabalharem, ocasionando fissuras. A fixação temerosa das placas também pode ocasionar fissuras. Então, se acontecer, por exemplo, uma das formas de evitar isso é utilizar uma madeira de melhor qualidade, né? Quando não existe a laje, tá? As placas têm que estar também bem firmes, né? Não pode ser colocada de qualquer jeito, para evitar que isso aqui aconteça. Então pode ser tanto problemas na hora de colocar as placas, como pode ser a questão do trabalho do madeiramento para fazer a rachadura, tá? Esse daqui é um quarto de hotel onde não se utiliza, é uma região onde não se utiliza a laje, utiliza mais o forro de gesso. Patologias do gesso. Então, patologias são doenças, né? Tipo, uma forma de dizer algum problema com gesso. É comum que apareçam manchas amareladas no gesso alguns dias após sua instalação. No caso de placas, por exemplo. A causa mais comum para o aparecimento dessas manchas é a infiltração. Então, se tiver alguma infiltração, aí pode acontecer de aparecer essas manchas, tá? Mas outra causa pode advir da utilização de determinados desmoldantes, utilizados na fabricação dos pré-moldados de gesso. No capítulo sobre pintura, trataremos mais de como contornar essa patologia. Então, às vezes, algum desmoldante que está sendo utilizado, ele tem alguma reação com a água, né? Por exemplo, tem um ferro. Aí o ferro com a água faz ficar amarelado, ou alguma outra substância, né?
Então, conforme for o tipo de desmoldante, ele pode amarelar. Quem trabalha com essa questão de gesso tem que ver o material que está utilizando como desmoldante das placas. Porque senão, quando for colocar com as placas lá com o seu cliente, aí vai dar o problema, aí uns falam que é água, cada um procura achar uma solução, dizer uma coisa. Né? Então, basicamente, a gente encontrou duas causas, que uma é a causa de quem está construindo, né? Que seria a infiltração, o outro é o produto químico que está sendo utilizado ali na hora e dá reação, então, com tudo aquilo que está sendo utilizado. Né? Então agora chegamos ao nosso checklist do revestimento básico, que daqui a pouco nós vamos entrar no revestimento cerâmico, tá ok? Então vamos lá. As paredes estão esquadrejadas e niveladas? Aí tem que fazer esquadrejamento e nivelamento, conferir ali, tem que dar o ângulo de 90 graus. Tetos nivelados em ângulo de 90 graus com a parede, o teto também tem que dar os 90 graus. Tanto as paredes, uma com a outra, tem que dar os 90 graus, o teto tem que dar os 90 graus e o piso tem que dar os 90 graus também. Né? Isso aí em áreas internas. Né? As paredes foram chapiscadas, as quinas sem cantos vivos em 45 graus foram retirados os cantos vivos. Se não for retirado, tem que ir lá e arrumar isso aí, né? Porque vai machucar alguém. Quer dizer, é perigoso de machucar, né? Principalmente criança. Reboco impermeável no perímetro externo a 1 metro de altura. Então nós já vimos que onde a umidade relativa do ar é normal, a gente faz o perímetro externo a 1 metro de altura com o impermeabilizante hidrofugante, né? E mais o aditivo plastificante. Aí faz do lado de fora no perímetro e no lado de dentro. Então aqui só para recordar, o perímetro é essa faixa que fica aqui em volta do prédio, tá? É o perímetro. Então a 1 metro de altura tem que se fazer o perímetro do prédio, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. E onde a umidade é muito grande, aí tem que fazer a parede todinha, tá? O perímetro é esse entorno aqui do prédio, tá? Em volta. Reboco sem tranças ou saliências, então aí é aquele teste que a régua pega em todos os ângulos, né? Aquela régua de 20 centímetros não pode passar de 1 milímetro, né? Alguma reentrança ou saliência. As caixas de luz foram colocadas? Foi colocada a caixa de luz ali, nós vimos que tem profissionais que não colocam, né? Então, antes de pagar, vamos ver se eles colocaram. Caixa de luz alinhada e no nível, é no nível do piso ali, né? Todas têm que estar no mesmo nível. Caixas octogonais colocadas, a caixa do teto, caixa de luz do teto, né? Das lâmpadas. Limpeza, olha só, limpeza. Nós já vimos, né, que a limpeza é o cartão de visita do profissional, né? O local está limpo, ou está aquela bagunça lá que todo mundo tropeça, prego no meio do caminho que as pessoas se machucam, né? Tá tudo certo ali, não estão usando a sujeira para esconder alguma coisa errada que foi feito, né? Algum piso que tá, alguma coisa que ficou trincada ali, que às vezes tem gente que usa, nós vamos ver mais adiante, a sujeira para esconder serviço porco, né? Então a limpeza é o cartão de visita do profissional, a gente sempre tem dito isso daí, tá? Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.